Digamos que a ideia desta parte é se atentar à filosofia. E olha que ideia super inteligente. Quando a gente tem cadê? O gráfico de uma função, que eu tenho o gráfico da parábola, eu tenho um ponto onde eu quero descobrir a reta tangente. Tudo bem que aqui eu estou olhando no aplicativo, aqui eu já tenho a reta tangente para vocês. E se eu quero descobrir a equação da reta tangente, olha a ideia. A filosofia consiste em pegar e escolher um ponto aleatório em qualquer lugar. Vou colocar um ponto aqui, por exemplo. Então, um ponto aleatório. Esse ponto B, deixa eu subir ele um pouco mais. Deixar ele aqui. Esse ponto B é um ponto aleatório. E aí, o que a gente vai fazer com esse outro ponto? Nós vamos traçar a secante. Veja bem, nós vamos traçar a secante passando por esse ponto fixo e esse ponto aleatório. Esse ponto fixo é o nosso ponto de abscissa 1, é o ponto onde eu quero a tangência. Então eu vou passar uma secante dele até esse outro ponto escolhido aqui. A secante aqui está em preto, vou mostrar aqui para vocês. Então a reta secante está em preto, a reta tangente está em azul. E a ideia aqui consiste em que nós vamos pegar esse ponto e nós vamos... Por isso que a gente chama esse de fixo, que a gente não mexe com ele, mas esse a gente vai mexer. Esse ponto, nós vamos deslizá-lo ao encontro do nosso ponto de tangência, o ponto que a gente quer tangência. Então, se eu segurar aqui o ponto, você pode fazer com o dedo, caso você esteja com o app, e você vai deslizando o ponto ao longo da curva. A gente vai olhar em zoom o que acontece. Então, guys, eu vou deslizando o ponto e perceba que a minha secante ela vai mudando. A minha secante, que é do meu ponto fixo a esse ponto, ela vai alterando. Mas perceba que a secante ela começa a fazer isso. A secante começa a ter a inclinação dela começa a mudar. Ela não muda nesse ponto, mas a inclinação muda. E perceba que ela vai se inclinando rumo à reta tangente. A inclinação da secante vai se transformando na inclinação da tangente. Veja, eu vou deslizar por enquanto se atente ao ponto. Agora olhe para a reta secante, que está em preto. Agora veja que quando eu deslizo o ponto, a reta secante começa a se aproximar da reta tangente. Olha aqui tanto olha em cima quanto olha embaixo. Veja, até de modo que quando eu colidir o ponto B com o ponto a reta secante colide com a reta tangente. Ou seja, isso é uma filosofia interessante, o fato de que se eu pegar esse outro ponto B e aproximar do meu ponto A, a reta secante se aproxima da reta tangente. Ou melhor dizendo, a inclinação da reta secante vai se aproximando da inclinação da reta tangente. Então, ao fazer isso, essa aproximação aqui, o limite, eu vou deslizando B e o limite dele é o ponto A, vou deslizando o ponto B. Aí perceba que o limite da inclinação da reta secante é a inclinação da reta tangente. E olha o termo que acabou de aparecer aí, o termo limite. Limite, o que a gente entende por limite? Que é um ponto até onde vai se chegar. Então veja bem, quando eu faço esse deslize aqui, o meu limite para o B é o A, eu estou tendendo o ponto B ao ponto a inclinação da reta secante também vai ter um limitezinho. Na hora que eu fizer isso, ela vai tender a inclinação da reta tangente. E a gente vai fazer isso aqui no nosso desenho, só que a gente vai fazer umas contazinhas, não estou no desenho, porque nosso objetivo é encontrar a tal da equação. E primeiramente a tal da inclinação. Então, guys, nosso ponto fixo é esse, que a gente vai chamar de A. Pega um ponto aleatório B, coloquei para cá um ponto aleatório B, e traça uma reta tangente. Claro que aqui vai ser manual, né? Então minha reta vai ficar feia. Vou usar inclusive as mesmas cores, vou usar preto aqui também. Eu posso usar essa função de linha, de reta. Aqui então eu posso usar e fica um pouco mais reto aqui. Ok, guys? Então essa aqui é a minha reta secante. O que nós temos aqui a observar? Esse ponto aqui, ele tem um xzinho aqui aleatório. E esse xzinho aleatório a gente vai chamá-lo de x. Né? De x. O que a gente percebe?
que quando eu deslizar esse ponto B ao longo da minha curva, igual eu fiz lá no GeoGebra, perceba que o X dele vai começar a se aproximar do 1. Eu vou trazer aqui para vocês novamente. Veja bem, esse ponto aqui, guys, quando eu vou aproximando ele, o X dele é o ponto que está aqui embaixo, é a abscissa. Perceba que na hora que eu deslizo um pouco, o X dele, é aqui agora, começa a ficar um pouco mais próximo do nosso 1. Eu vou deixar assim. Deixa eu trazer um pouquinho mais para ficar mais fácil de ver. Por exemplo, bem aqui, o X está próximo de 2, Quando eu deslizo um pouquinho mais, bem aqui, ó, já está 1,5 mais ou menos. Eu deslizo para cá. Então, não sei se vocês estão conseguindo observar, mas o X, que é a abscissa desse ponto, está bem aqui agora. Se eu botar aqui, ó, vai ficar bem aqui. Quando eu vou deslizando o ponto, o nosso abscissa vai se aproximando do 1. Então, a gente pode afirmar que quando o nosso ponto B se aproxima do A, a gente costuma usar essa seta, tá, guys? Para dizer que vai se aproximar. E às vezes a gente diz também o termo tender. Então, quando B tende a A, ou seja, quando B está se aproximando do A, ou seja, quando eu pego o ponto B, começo a movê-lo, indo em contra o A, quando B tende a A, X tenderá a 1. X tenderá a 1, ou seja, X vai se aproximando de 1. E o que a gente vai ganhar com isso? Veja bem, esse B, ele é um ponto aleatório. A gente vai fazer uma continha aqui. Por que continha a gente vai fazer? Ora, eu sei que nessa situação, a inclinação da secante tende a se tornar a inclinação da tangente. Então, inclusive, eu posso rabiscar aqui, ó. A inclin, eu coloco aqui, a inclin da sec, ela tende a inclin de quem? Da nossa tange. A nossa tange, igual aquele suco lá, suco tanque. Então veja, ó a setinha de novo, indicando a questão de aproximação e tendência. Quando x tende a 1, a inclinação da secante tende a se tornar a inclinação da tangente. Ou seja, uma maneira de eu descobrir quem é a inclinação da tangente é o que? Eu pego inclinações de secante. Aí eu vou pegando o ponto cada vez mais próximo do A, o B cada vez mais próximo do A, e aí eu vou ver de que número isso vai se aproximando. Porque eu sei que o número que isso vai se aproximando vai ser quem? A inclinação da secante. Essa será a nossa filosofia. Again, eu sei que isso se aproxima disso, quando isso acontece. Então aqui no meu desenho eu vou fazer conta, eu vou pegar, efetuar essa situação e vou olhar para os valores disso aqui. Inclusive tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar já já. Não ligue para essa tabela enquanto isso não. Eu vou olhar para os valores disso. Eu sei o valor que isso se aproximar vai ser exatamente o valor da inclinação da tangente. Então bora fazer conta. Se você não sabe fazer essa conta, não tem problema. Vamos lá. Guys, eu quero descobrir, eu vou olhar para a inclinação dessa secante. Professor, como é que eu descubro inclinação? Inclinação estuda-se lá na terceira série do ensino médio. Mas se você não estudou ou você não lembra, é bem provável que não lembre pelo tempo que falta. Eu vou mostrar a ideia para vocês. A ideia, guys, é formar um triângulo retângulo. Então você vai aqui bem nesse pontinho, faz uma linha e olha o que a gente tem aqui, ó. Junto com a nossa reta, um triângulo retângulo. Fiz um triângulo retângulo. Então um triângulo retângulo tem que fazer com a nossa reta e uma linha horizontal. Isso aqui é a linha horizontal. Professor, poderia ser a linha do eixo X? Poderia, só não ia ajudar, mas poderia, né? E agora, depois de fazer esse triângulo? Você vai olhar para esse ângulo aqui. Guys, a inclinação é a tangente desse ângulo. Então, esse valor aqui é igual à tangente daquele ângulo. Tangente, professor, eu não sei o que é tangente. There's no problem. Não tem problema. O que é tangente? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, seja lá o que isso signifique. Mas eu vou colocar assim aqui porque o livro diz que tem que colocar assim.
Cateto oposto sobre cateto adjacente. E agora a gente tem que descobrir o que isso significa, porque a gente não sabe. Então não é nem para ter colocado. Mas tudo bem. Guys, cateto oposto é assim. Você olha para o triângulo bem bonitinho. Tá aqui o triângulo. Esse aqui é o ângulo. Tem dois lados que formam. Não esquece isso que eu ia dizer. Isso. E agora, sei lá. Cateto oposto é o seguinte. Isso aqui é um triângulo, não é um triângulo qualquer. É o que a gente chama de triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque retângulo, olha o nome aqui, é rete mais ângulo. Porque vem um ângulo reto, um ângulo reto. Então, o triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto. Cadê o ângulo reto? Tá aqui, ó, retinho. Não está tão reto porque nosso desenho está torto. Acontece que os lados que formam o ângulo reto do triângulo reto-ângulo é o que nós chamamos de catetos. Por que cateto? Não me pergunte, não sei, né? Mas poderia ser chamado de, ao invés de cateto, de lado do ângulo reto, né? Mas lado do ângulo reto era muito comprido, cateto. Na verdade, guys, claro que a palavra tem uma origem, tem um significado, só não vamos abordar aqui. Então, esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto. No próximo vídeo vamos dar detalhe, porque esse vídeo agora já está longo, a gente não vai querer deixar ficar longo, a gente vai passar para o próximo. Thanks.